Ainda que muitos questionem o tema, a verdade é que a maioria das pessoas vive mais em função de hábitos, de reações, do que de decisões propriamente ditas. Por exemplo, 10% das coisas que acontecem na sua vida tem a ver com acontecimentos básicos que podem ocorrer com qualquer um. Mas 90% é resultado da forma como você reage àquilo que se passa com você. Então veja, 10% eventos, 90% reações. O fato é que 10%, esses 10% de eventos, nós não temos controle sobre eles. Um exemplo, um carro enguiçar. Você vai sair de manhã e de repente a chave na ignição, mas não vira, o motor não pega e o carro está com problema, seja elétrico, mecânico, você não consegue usar, está fora do seu alcance. Você está dirigindo e o sinal fica vermelho, não está no seu controle. Ou você programa uma viagem e faz isso com antecedência e chega no dia da viagem e começa a chover. Isso não está no seu controle, então está dentro daqueles 10% de eventos da vida de todo mundo. Mas a maneira como você vai reagir a esses eventos é que de fato vão nortear a sua vida e vão dizer para que lado você vai, o que realmente você vai colher ao longo da sua vida. Então quem vai determinar de fato a sua vida são os 90% das suas reações, né? As reações que você tem. Então vamos pensar em alguns exemplos. Você está em casa, por exemplo, ou você pode estar no trabalho e com alguns colegas, sai para almoçar em algum lugar e de repente você está em casa, vamos imaginar, eu acho que é melhor. Você vai colocar aquele prato que sua esposa preparou, que vocês compraram, levaram para casa, e aquele molho, ele respinga na sua camisa branca. E você olha para aquilo e você começa a ficar irritado, irado, porque você usa a camisa branca para o seu trabalho. E de repente ela está manchada com um molho de tomate e você sabe que não vai conseguir tirar aquilo facilmente. Então você tem que tirar aquela camisa, trocar por outra e você não teve controle, simplesmente respingou, pode acontecer. Mas o que vai acontecer? Você se irrita e aí briga com a esposa, né? Briga com o filho ou com a filha que está junto na mesa, fica irritado e reage mal àquela situação. Agora você tem que ir lá, trocar de camisa, passar uma camisa nova para poder ir ao trabalho depois do almoço. A sua esposa vai para o trabalho dela, mas ela vai triste porque acabou de ter uma discussão dentro de casa. Você, no meio dessa situação toda, não sabe lidar com o filho, com a filha, né? Está atrasado para o trabalho agora porque teve todo esse transtorno e aí briga com o filho quando deixa ele na escola. Enfim, as coisas vão acontecendo, vão de alguma forma saindo mal e fora do seu controle agora, né? Quando você chega depois do trabalho na noite em casa, a esposa está lá de bico, o seu filho está triste com você e você não entende por que isso está acontecendo. Agora, quando você para e vai analisar a situação, sabe que na verdade tudo isso que aconteceu desde o almoço até você voltar para casa é fruto da reação que você teve do respingo do molho de tomate na sua camisa branca. Então pare e pense, por que o seu dia foi péssimo? Foi péssimo por causa da sua reação a um evento na hora do almoço. Então, pare e pense, 90, 10. Né? 10% evento, 90% reações. Você não tinha o controle sobre o molho de tomate, mas a sua reação atrapalhou o seu dia inteiro. Você podia ter reagido com gentileza, mas reagiu com rispidez. Você podia ter qualquer uma das reações, mas o fato é que o que você colheu foi fruto da reação da rispidez, ao invés de ser o fruto da reação da gentileza.
Eu li certa vez um texto que achei muito interessante. O título dele era Somente Hambúrgueres. E é um texto de um fato contado pela esposa. É a esposa que está narrando o fato. E ela diz mais ou menos assim: a minha ficha caiu por causa de um pacote de hambúrguer. O que aconteceu? Ela pediu ao marido para ir na loja, para ir no mercado, comprar algumas coisas para o jantar. E ele comprou um hambúrguer que era diferente daquele que ela gostava de comprar. Era sempre ela que comprava, mas dessa vez foi ele comprou um diferente. E aí ela diz assim, que quando ela olhou para aquilo, ela perguntou, o que é isso? E ele disse, hambúrguer congelado. Foi isso que você pediu? Mas ela respondeu com rispidez, mas esse não é o hambúrguer correto. E ele disse, não? Como assim? Por que não é? E então a esposa começou a ficar irritada com aquela situação. E ela disse, eu sempre compro hambúrguer feito com carne de primeira. E esse que você comprou é um hambúrguer feito com carne de segunda. Aí ele sorriu e disse, então é isso. Eu pensei que eu tivesse feito alguma coisa muito grave. Mas ela deu aquele sermão no esposo e disse que ele não era inteligente, que ele não comprou a carne do jeito que tinha que ser, ele não leu a embalagem, ele não podia ser alguém confiável porque ela pedia ele para fazer as coisas e ele não fazia. Como é que ele não notou durante todos os anos de casado qual era o tipo de hambúrguer que ela sempre comprava? Ele nunca presta atenção em nada. Então houve ali uma mistura, a reação de rispidez e uma desmoralização daquele marido diante da sua esposa. Mas ela diz assim, que subitamente ela se sentiu terrível. De repente ela percebeu que ela ficou envergonhada, ela não devia ter feito aquilo. Na verdade, ele estava certo. Não era algo tão importante para ela ficar daquele jeito. Era apenas um hambúrguer. Pensa nisso. Era apenas um hambúrguer. Mas a reação dela ao fato dele comprar um diferente, ao fato, transformou o relacionamento deles num momento de conflito. Pensa num outro fato, não é? De repente, essa esposa encontrou um vidro no lixo. E ela perguntou o que tinha acontecido, que vidro era aquele, por que ele estava quebrado. E então esse marido se volta para ela e diz, eu quebrei um copo. Mas por que você não falou? Eu preferi não falar para que você não reclamasse. Então a conclusão da esposa foi, se eu continuar agindo assim ou reagindo dessa forma, nós vamos acabar com o casamento. Então, um casamento estava caminhando para um desastre por causa de reações. 90% são reações. Nós precisamos assumir alguns princípios bíblicos. Gálatas capítulo 5, os versos 15, ou verso 16 até o 25, diz o seguinte, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
O que esse texto está falando conosco sobre essa situação do 90-10? Primeiro, ande no Espírito. O nosso segredo é estar nele. Quando andamos no Espírito, as obras do Espírito aparecem, não as obras da carne. Segundo, há uma luta entre carne e Espírito e nós precisamos estar debaixo do comando do Espírito. As obras da carne é quando a alma está no controle, mas o fruto do Espírito é quando o Espírito está no controle. Então, nós chegamos ao fato de olhar aqui o texto e ele nos dizer que um dos aspectos do fruto do Espírito é domínio próprio. Domínio próprio. O que é domínio próprio? É o domínio de si mesmo. No entanto, o domínio próprio aqui, ele não é resultado de um esforço pessoal. Domínio próprio é fruto do Espírito, ou seja, domínio próprio é resultado do controle do Espírito Santo na minha vida. Então, tudo isso que eu narrei, todos esses exemplos, eles poderiam ser evitados. Como? Com o domínio do Espírito sobre a minha vida. Ou seja, eu deixo de ter reações ruins quando o Espírito Santo está no controle, quando ele está no comando das minhas reações. Aí sim eu posso dizer que existem os 10% fatos, mas os 90% são reações do Espírito Santo de Deus.